Estou aqui hoje para estar convosco, partilhar convosco questões que são da minha área profissional e que têm uma ampla interface também com a vossa área profissional. Nós estivéssemos nós todos no nosso dia-a-dia envolvidos com crianças e adolescentes. São meios diferentes, a escola, um consultório médico de neuropsiquiatria, mas também, como perceberam, uno também ao vosso trabalho um pouco da minha experiência em outros meios, incluindo alguns mais diretamente ligados à escola. E mesmo no trabalho clínico do dia-a-dia, como depois vão ver, claro que é impossível pensar numa criança e num adolescente nos tempos atuais, sem também pensarmos, obviamente, na escola, até porque sabemos muito bem que, se contabilizarmos ao longo dos 365 dias de cada ano civil, muito provavelmente cada criança e adolescente passa mais tempo na escola do que passa em casa, se contabilizarmos a totalidade das horas, bem que excluídas, que provavelmente estarão a dormir, mas horas ativas, digamos assim, de vigília. E, portanto, é um tema que me une e que me interessa muito, e foi por isso, claro, que aceitei este convite do Mário para vir aqui hoje de manhã. Só queria dar uma pequena informação, que nós temos previsto aqui no horário um tempo contínuo até ao meio-dia, mas para não fazer aquilo que eu acho que cada vez mais é difícil nas escolas, que é obrigar-vos a um tempo enorme seguido com a respectiva desconcentração e hiperatividade, vamos fazer um pequeno intervalo no meio, a descomprimirem, podem todos ir ao recreio, ninguém vai ficar castigo a fazer trabalhos sair ao recreio, e depois retomamos, e quando retomarmos, gostaria realmente que essa segunda parte fosse inteiramente dedicada a perguntas e respostas e portanto, a um espaço de debate em que aquilo que eu vos tenho a dizer hoje pudesse ser muito mais integrado na vossa experiência pessoal e na vossa atividade individual e escolar. Sei que no final eu irá passar um pequenino vídeo sobre a importância do 25 de Abril, porque este ano se comemoram 50 anos, e obviamente também do impacto que toda essa mudança fundamental nas nossas vidas teve na vivência da escola. Se me perguntarem onde é que eu estava quando foi 25 de Abril, eu lembro, estava em casa, estava no terceiro ano de escolaridade e fiquei muito feliz porque a minha primeira percepção foi hoje não há escola. E então foi assim uma sensação fantástica, porque alguém telefonou logo de manhã muito cedo para casa e percebi, pela ordem dos meus pais e para mim e para os meus irmãos, era para não sair até ordens encontrarem. E às vezes, quando hoje em dia nos confrontamos com problemas, dificuldades, etc., espanta a imagem das pessoas que, de uma maneira direta, ou talvez não tão direta, evoquem muito aquela célebre frase de antes é que era. No meu tempo não havia tanta indisciplina, no meu tempo havia muito mais respeito aos professores, no meu tempo as escolas não tinham tanto problema, ou não havia isto ou aquilo, ou não havia violência aqui, lá, etc. Mas, se nós formos completamente honestos, temos que pensar coisas tão básicas como a brutal taxa de analfabetismo que tínhamos em Portugal em 1974, tínhamos que pensar coisas tão diversas como apenas 6% da população portuguesa frequentar o ensino superior, sendo que a taxa de mulheres que o fazia era pouco mais que 10%. Temos que pensar também que a escolaridade obrigatória em 74 era 4 anos, 6 anos foi a partir de 76. Temos que pensar que mesmo até final dos anos 90, apesar da ratificação dos direitos universais da criança, em Portugal, em 1990, tínhamos uma alta taxa de abandono escolar, ainda extremamente ligada à exploração do trabalho infantil, embora hoje em dia o abandono escolar continue a ser, por exemplo, uma das principais causas de notificação de crianças e adolescentes às comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Mas temos, obviamente, hoje em dia uma realidade diversa, temos uma escola muito mais plural, temos uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade. Há uma enorme expansão, felizmente, da escola pública, que, apesar de todas as críticas, continua a ser um baluarte fundamental da nossa sociedade. Temos também uma muito maior abrangência
na diversidade dos professores e das suas carreiras. Temos também políticas mais ativas para a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais, pese embora, e aí, como se costuma dizer, Mário, a luta continua, há sempre coisas para fazer. Mas também, quando não houver coisas para fazer, ou quando não houver escolas que tenham problemas, ou turmas que as pessoas sintam em que existem alunos problemáticos, então é porque não há escola, não há turmas e não há crianças. Ou seja, será sempre uma consequência do Estado existir, haver coisas pelas quais queremos melhorar, queremos lutar e queremos também prosseguir. E hoje em dia a escola também, isto é só uma pequena introdução, enfrenta grandes mudanças do ponto de vista das novas organizações demográficas, familiares, também muito ligadas a questões das novas migrações. Por exemplo, como sabem, há escolas primárias, primeiro ciclo, que chegam a ter à vontade mais de uma dezena de nacionalidades de crianças diversas, como, por exemplo, português de língua materna, a ser a base de integração dessas crianças. E temos também duas outras questões que vão aqui dar, sinceramente, mudanças, ou que vão continuar a dar mudanças importantes nos próximos anos. Uma tem a ver com algo que já vem desde 2007 em Portugal, que é a contínua diminuição da taxa de natalidade infantil. Nós temos muito menos crianças hoje em dia, e muito menos crianças e adolescentes, e, portanto, temos globalmente no país menos população escolarizável. Teremos sempre menos miúdos a ir à escola, e, por muito que se invertesse agora, demoraria algum tempo a que isso fosse diferente. E temos também algumas zonas, isto depois depende das realidades de cada um. Vou, por exemplo, falar da realidade de Lisboa Centro, que com as novas questões demográficas sociais, nomeadamente ligadas à habitação, à crise da habitação, etc., grande parte das escolas, nomeadamente as segundo e terceiro ciclo e secundárias de Lisboa Centro, por exemplo, têm um registro brutalmente diminuído hoje em dia de alunos, sendo que todas as escolas que estão à periferia estão ainda, ou estão cada vez mais em excesso. Exemplo típico, o ano passado muitos miúdos em Lisboa Centro, independentemente da área de residência, acabaram por ser colocados em secundárias e que fizeram a sua opção, mesmo sem terem, por exemplo, sobre elas morada fiscal, isto é Lisboa Centro, mas à periferia com muito mais dificuldade. Já para não ter parentes, eu fiz a minha escola, a base da minha escola no sistema público, no Sr. Camões, que à época, portanto, final dos anos 70, meio dos anos 80, era uma escola que tinha do 7º ao 12º ano, eram os tantos que havia os da manhã e os da tarde. Hoje em dia o Sr. Camões, em Lisboa, é uma escola secundária, só 10º e 12º, e também se divide e se organiza, porque tem alguns cursos profissionais dentro da própria escola. Não sei se isto vai implicar agrupamentos, junções, mas há aqui realidades que também estão a mexer. Só ainda para finalizar esta minha pequena introdução e esta ligação a tanta mudança como de 25 de Abril, um gosto lá estar em Coimbra, foi onde eu nasci, apesar de nunca ter cá vivido. Os meus pais eram de Coimbra e os meus avós viviam aqui ou perto daqui. E se eu olhar para aquilo que são os meus familiares mais próximos, tenho quase tudo licenciado pela Universidade de Coimbra. Tenho o meu avô paterno, que já faleceu há muitos anos, licenciado em Direito em Coimbra, o meu avô materno em Ensino em Coimbra, o meu pai em Histórico-Filosóficas em Coimbra, a minha tia Matemática em Coimbra e o meu outro tio em Germânicas, aqui também em Coimbra. Todos vivendo em diferentes alturas questões que nessa época também existiam, nomeadamente o meu avô paterno sempre tive que seguir a carreira de juiz por questões políticas da época e, na altura, o meu tio materno, o irmão da minha mãe, impedido de prosseguir direito e tendo também por questões políticas e tendo por isso optado por Germânicas, dada a sua ligação como perniciosa à época com o professor Paulo Quintela, muito conhecido nessa fase. Portanto, são estas ligações todas que com muito gosto também trazem aqui hoje e trazem-me também falar sobre este tema para o qual o Mário me desafiou, que tem a ver com as perturbações de ansiedade em meio escolar. Estava a dizer que depois também vou procurar juntar aqui
as minhas próprias experiências enquanto médico já ligadas mais diretamente ao mundo escolar. Antes ainda de forma Roberto Carneiro, dei 4 anos de aulas no secundário, 10º e 11º, noções básicas de saúde, 10º, 2º e 11º, que era giro, estava em ensino, na altura por isso, com 4 anos de ensino, ter essa experiência, a ir no público e no privado. Depois, mais para a frente, dei aulas a alunos do curso superior do Serviço Social. E trabalhei 21 anos numa escola primária pequenina, privada, em Lisboa, era uma cooperativa à Torre, que foi fundada em 1970 por uma grande pedagoga, por vezes esquecida, uma grande pedagoga portuguesa, Ana Maria Vieira de Almeida, que em 1970 fundou uma escola verdadeiramente revolucionária em todos os aspectos, em Lisboa, claramente com uma base ideológica forte também, mas sobretudo uma escola muito diferente, onde o centro eram as crianças e as suas próprias dimensões humanas. Depois também noutros locais, como já perceberam, e só queria destacar aqui mais um outro, que é a tal Casa da Praia, São Dr. João dos Santos. Quando eu trabalhei na Casa da Praia, ainda foram 25 anos, também dirigi o antigo PSS, era uma estrutura que prestava apoio psicopedagógico a crianças de primeiro ciclo com dificuldades na iniciação da aprendizagem escolar. Tínhamos professores de ensino especial, destacados, tínhamos psicólogos, assistentes sociais, psicometricistas, terapeutas na sala, e as crianças que nos eram referenciadas eram crianças das escolas primárias sobretudo daquela zona de Lisboa, que tinham dificuldades na iniciação da aprendizagem escolar, sobretudo por questões do foro emocional, digamos assim. Olha, sobre este tema específico da ansiedade e das preocupações da ansiedade, eu ia começar só por fazer um pequeno tópico que tem a ver consigo. Felizmente, hoje em dia nós já olhamos para as questões da área da saúde mental muito distantes da ideia de doença mental e, sobretudo, doença mental psiquiátrica, asilar, como se via até há muitos anos atrás, passa a expressão, os grandes malucos do Hospital dos Domates, Miguel Bombarda, etc. Em Coimbra tinha o professor Luís de Moura, no Porto tinha outras estruturas, mas felizmente nós hoje em dia olhamos para, sobretudo, a saúde mental e dentro da área da saúde mental, aquilo que eu gosto muito mais de referir como dificuldades emocionais, ou dificuldades do desenvolvimento emocional, pelas quais o que é normal, na mesma proporção em que é muito difícil pensar o crescimento físico de uma criança sem uma ou outra intercorrência, desde as coisas mais banais, das amigdalites, uma apendicite ou uma pneumonia, mas dizia eu, dentro da qual o desenvolvimento emocional é natural haverem dificuldades ou perturbações em determinadas áreas do desenvolvimento, muitas delas ligadas também a circunstâncias da dinâmica externa, família, escola, etc. Outras mais intrínsecas a características dos próprios miúdos, mas de verdade alertando para a ideia de que saúde mental, hoje em dia, é muito mais do que um diagnóstico sobre perturbações psiquiátricas, como eu vos dizia, é muito mais uma ideia ampla daquilo que diz respeito a todo o nosso mundo interior e, se quiserem, a tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Aliás, quando eu em primeira consulta conheço crianças ou adolescentes, eu gosto sempre de explicar que o meu trabalho é ouvir aqui crianças e adolescentes sobre aquilo que cada um de vocês pensa, sente. Claro que às vezes também podemos falar de coisas que estão a ser difíceis ou a preocupação, e é claramente por aí que nós nos situamos. Para dar também a ideia de que, cada vez mais também no mundo adulto, nós somos capazes de reconhecer em nós próprios não só características emocionais, com pontos fortes e pontos fracos, é isso que nos constitui, mas também, por vezes, reconhecermos que podemos ter dificuldades na gestão dessas situações connosco mesmo e também com aqueles que nos rodeiam. É também por isso que, felizmente, hoje em dia, quando conheço em consulta crianças ou adolescentes que têm algum tipo de dificuldade nesta área, claro que umas mais do que outras, já existe uma enorme diferença na capacidade de leitura emocional de muitos professores em relação a estas questões. Ainda há uns tempos estava a falar com uma rapariga secundária, de ensino secundário,
com muita ansiedade de desempenho, situações por vezes de uma ansiedade enorme, com ataques de pânico, sobretudo nas situações de avaliação formal. E ela dizia-me uma coisa que eu acho que talvez há 20 anos fosse muito difícil de ouvir, que foi: mas a minha professora chegou ao pé de mim e disse-me: não sei quantos, mas tu não estás a sentir bem, para não? E eu consegui dizer que estava muito nervosa, que estava muito ansiosa, e a professora conseguiu dizer: olha, não te preocupes, eu também tinha mais ou menos isso quando tinha a tua idade. E este reconhecimento, esta facilidade empática, de por vezes nós reconhecermos que, ou em adultos, ou em crianças e adolescentes, também podemos ter, entre aspas, sentido coisas que nos trouxeram dificuldades acrescidas, hoje em dia caem muito mais facilmente dentro de uma maior literacia emocional dos professores, das escolas, etc. Também não é à toa que, por isso mesmo, as escolas hoje em dia têm serviços de psicologia e orientação, sendo que, na minha opinião, muitas das vezes os psicólogos em meio escolar ainda são poucos para as necessidades e vão ser ainda menos, não só pela falta de preparação, mas pelo aumento de algumas perturbações que se fazem sentir na escola, sendo que em Portugal, hoje em dia, o rácio médio de número de alunos por psicólogo nas escolas é de 741. Eu não imagino gerir 740 crianças. Claro que nem todas terão dificuldades, mas que 10 a 20% tenham, que é mais ou menos aquilo que estima a Organização Mundial de Saúde, mas não sejam todos pontuais, diríamos 74 a 141 minutos no ano letivo. É muito. Uma pessoa só gerir, não só individualmente, mas gerir também a articulação com os professores. Se a ansiedade é comum, já vamos ver que sim, e quão comum ela é, ou isoladamente ou em ligação com outro tipo de alterações ou de perturbações, nomeadamente aquelas que nós chamamos de perturbações do humor, nomeadamente aquelas perturbações do humor na linha mais depressiva. Não quer dizer propriamente depressões clínicas, mas quer dizer muitas das vezes sentimentos repetidos de negatividade, de desvalorização própria, de grande insegurança do desempenho, de grande dependência do adulto para se poder organizar ou funcionar, de fácil desistência perante a dificuldade ou a frustração, de muito pouca crença pessoal numa perspectiva futuro. Os miúdos que não começaram o ano letivo, que estavam há algum tempo atrás assim do segundo período, e dizer: de certeza que vou chumbar, de certeza que vou chupar. Preocupações, como eu dizia, da ansiedade e do humor, fazendo, eu acho, na minha opinião, a grande globalidade, a maior percentagem daquilo que nas escolas emerge como questões ligadas à nossa área. Nada de especial se também pensarmos que é isso que também acontece, ou seja, perturbações de ansiedade, perturbações do humor, é isso que também acontece em termos de relevância na população em geral. Mas é assim tão intenso, é assim tão impactante? Bem, há mais de uma dezena de anos que a Organização Mundial de Saúde diz que sim, e diz que a maior taxa de morbilidade em todo o mundo, sobretudo no mundo dito civilizado, e morbilidade não é o que mata, mas é o que mói, é o que dá queixas, é o que dá dificuldades, etc., são as perturbações de ansiedade e as perturbações de depressivo, certo? Ou seja, para a Organização Mundial de Saúde, e desde há bastantes anos, como estava a dizer, é este o tema, digamos assim, mais importante naquilo que leva, agora no caso dos adultos, mas nesta visão para os mais novos, a enfrentar dificuldades no seu dia-a-dia. É por isso também que, quando nós olhamos para o panorama geral destas questões na sociedade portuguesa em especial, embora aqui depois com uma outra nuance que eu já vos vou explicar, percebemos o impacto que estas situações têm quando, por exemplo, vos posso recordar que o segundo grupo de medicamentos mais vendidos em Portugal são os ansiolíticos e os antidepressivos. O primeiro é fácil de imaginar, são os analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos. É a aspirina, o Benuron, o Ibuprofeno,
Pronto. O segundo é este. Mas é a frente dos antibióticos. Mais a ansiedade, como é que ela se pode refletir, como é que ela existe, como é que ela se pode fazer notar nos meninos que vocês têm à vossa frente e depois, no final, vou também dedicar um bocadinho de tempo, e como é que ela se pode fazer notar em nós e em vocês, professores, no dia a dia, que também têm por vezes situações tão complexas de gerir e já agora são também a classe profissional, como é fácil de imaginar, que em Portugal recorre mais a baixas por questões da área da saúde mental, ou seja, profissões de imenso desgaste emocional, depois obviamente se repercutem nestas situações. Bem, a ansiedade, comumente nós podemos ligá-la muito a sensações ou percepções exclusivamente da nossa área psíquica, da nossa área mental, mas, e isto aqui é também muito importante perceber, não há nada que exista no cérebro que não tenha ligações para todo o corpo, é daqui que saem os principais nervos que se dirigem a vários órgãos de todo o nosso corpo, e portanto daí uma enorme expressão corporal, se quiser uma enorme expressão somática das perturbações da ansiedade. A educação a trabalhar muito depressa. São as mãos a suar. São as mãos a tremer-se para fazer uma apresentação oral. São as dores de barriga que podem ser tão intensas antes de determinada atuação, determinada prova ou avaliação, que me levam a interromper isto ou aquilo. É a sensação de enjoo ou de vômitos ou de tonturas que aparece repetidamente logo de início de uma manhã, quando uma criança está a fazer, por exemplo, uma fobia escolar muito intensa ou muito maciça. Vou dar um pequenino exemplo, não propriamente em situação escolar, mas de um rapaz adolescente que eu tenho agora em seguimento e que, além do desempenho escolar, já vamos aqui ver estas questões também da pressão externa, precisa de fazer no seu dia-a-dia, ou ter no seu dia-a-dia um ótimo desempenho, um desempenho, se quisermos, entre aspas, de excelência, seja isso quer dizer, numa área desportiva, na qual ele faz parte de uma seleção portuguesa de sub-15, com treinos 6 vezes por semana, muitas vezes diários, natação, no caso, e em que, quando há provas que são importantes e que são cronometradas para fins competitivos, simplesmente a ansiedade é tão grande que ele não consegue, agora já consegue. Mas quando eu o conheci e comecei a seguir, na última prova nacional que tinha havido, ele nem entrou para a piscina na sexta-feira ao final da tarde e também não entrou no sábado nem no domingo, porque por ansiedade fazia queixas físicas tão grandes, nomeadamente dos abdominais e outras, que não conseguia mesmo, do ponto de vista físico, digamos assim, participar nessas provas. Muito engraçado, quando as provas não estavam a ser cronometradas para estes fins, do ponto de vista nacional, em 100 metros de mariposa, que era o nosso Diogo Ribeiro, com 14, 15 anos, este miúdo faz melhores tempos do que fazia o Diogo aos 15, certo? Não quer dizer que até aos 18 voa, como o Diogo Ribeiro, certo? Mas, para dizer que fora da pressão consegue muitíssimo bem, sob pressão, não. Quantos alunos vocês não conhecem, quantos miúdos eu também não tenho, me dizem assim, o teste de matemática foi péssimo. Cheguei lá e bloqueei. Fiz pouquíssimo. Como é que é possível? Cheguei a casa, depois me repetir aquilo e consegui ter uma ótima nota. Pronto. Típico. O bloqueio cognitivo pela subida de ansiedade. E é isto que vamos aqui ver, e o filme que eu trouxe aqui só para esclarecer, é que as reações típicas da ansiedade dizem muitas vezes respeito a respostas da ativação, aquele menino que está ansioso e não para quieto, por exemplo, e parece que luta contra qualquer coisa, mesmo que não seja perceptível para nós, a ideia do fight, da luta. Depois há um outro que está tão tenso, está tão ansioso, como este que eu expliquei da natação, que nem sequer consegue aparecer, flight, olha, então desaparece daqui, nem sequer vou contigo. E o terceiro F, na língua inglesa, resposta à ansiedade, o freeze, que é o congelar, que é eu cheguei ao teste, cheguei ao quadro, ou
chamado para fazer uma apresentação oral e não consigo. Vamos só ver como isto funciona num vídeo de dois minutinhos em inglês, mas... Have you ever felt like you have butterflies in your stomach? Or your heart is racing so fast that it feels like it's going to jump out of your chest? Or you feel like it's hard to breathe? These feelings can be caused by a thing called anxiety, which is something that happens to all of us at some point. It's 100% normal and totally okay. At Little Steps Wellness Farm, Cindy and Christabel sometimes experience anxiety, but in very different ways. This is because anxiety can be different for everyone. When Cindy experiences anxiety, lots of what-if worries start to go through her head. When this happens, her heart races really fast and she feels like she needs to run away. Then her stomach gets sore and feels fluttery, like there are butterflies in there. When Christabel experiences anxiety, she feels nervous or scared and can't even move her legs. Her heart races too, just like Cindy. She feels very sweaty and her body gets jittery. Let's take a look at what happens to our brains when we experience anxiety. Our brains are like the command centers that tell our bodies what to do. When our brains detect danger, whether the danger is real or imaginary, they tell our bodies to go into action to keep us safe. This action that the brain tells the body to do is called fight, flight, or freeze. To see why, let's pretend Cindy and Christabel are on the farm and a bear sneaks up on them from behind that bush. Their brains might tell them to stay super still or freeze so the bear doesn't see them. Or their heart may start to race to pump oxygen to their big muscles so they're able to run fast or even fight the bear. The problem with anxiety is that our brains can sometimes tell us that there is a bear when there really isn't a bear at all. When this happens, our brains still send the exact same signals to our bodies as when there really is a bear. This can get very confusing. So what can we do to help our brains calm down? Wilbert the pig has helped Cindy and Christabel calm their brains on the farm by showing them how to do his deep piggy belly breaths. Be more in the moment and enjoy life more by having fun on the farm. Remember, this takes time and practice. To learn more about how to address anxiety, check out www.littlestepswellnessfarm.net. Depois, se quiserem, no final, posso mandar online os links de alguns destes vídeos e de outros que eu tinha pensado trazer, mas não vai haver tempo para mostrar a todos. Há uma coisa aqui muito importante neste pequenino filme, para além dessas reações, que vocês com certeza também perceberam dentro daquilo que eu já tinha dito, que é, mas afinal onde é que está o urso? E é mesmo um urso, ou é afinal um coelhinho simpático, branco, fofinho, como agora se diz, e cada um de nós é que o transforma em urso. E porquê é que cada um de nós o transforma em urso? Porque ouvi dizer muitas vezes, ou demasiadas vezes, que há imensos ursos por trás de cada cortina, ou em cada sala de aula, ou ao longo do trajeto escolar. E se ouviu tantas vezes, a partir de determinada altura, mesmo que alguém de fora, ou que outras vozes não recordem, ele próprio já integrou essa ideia e o distorceu, e portanto, qualquer bichinho de quatro patas pode ser um urso, pode ser ameaçador, mesmo quando o objetivo desse animal, ou suposto animal, está muito longe de ser isso. Provavelmente é isto que acontece também em muitas das nossas crianças e adolescentes que acabam por viver, ou acabam por ter um desempenho ansioso ou demasiado ansioso em escolar, porque, provavelmente por vários fatores, ou no momento, ou ao longo do seu desenvolvimento, lhes foi transmitida a ideia, como eu estava a dizer,
de demasiados cursos perigosos na sala de aula, no percurso escolar, na empregabilidade futura, no sucesso do curso, no nome da universidade, no ranking da escola, etc. E que, mesmo a partir de determinada altura, quando isso já não existiu como fonte externa, foi interiorizado, foi introjetado e eu, enquanto criança ou adolescente, vejo cada, entre aspas, animal, cada ser vivo à minha volta como uma potencial ameaça, mesmo quando ele não é o tal bicho papão que representa. Que fatores são estes que eu acho que hoje em dia somos todos capazes de identificar? Bem, por um lado, eu acho que há, hoje em dia, no trajeto escolar de muitos miúdos, uma enorme pressão familiar, parental, sobre esse mesmo desempenho. E por vezes em idades tão precoces ainda como o jardim de infância ou primeiro ciclo. A pressão externa e familiar, que, como muitos professores e até educadores sabem, também se exerce sobre eles. E sobre exigências e expectativas que famílias, comunidades, etc., passam para quem desempenha essa função e, sobretudo, também, isto acho que é muito importante, sendo que muitas dessas funções, nomeadamente imensas que dizem respeito primariamente aos pais, são colocadas de uma forma enorme nas mãos dos professores e das escolas. Exemplo, quando eu trabalhava nesta pequena escola de Justiça de Torre, lembro perfeitamente de ver casos tão repetidos como uma mãe, uma vez entrar com uma criança de 4, 5 anos ao colo, portanto assim era transportada, já tinha os seus pezinhos, e com os sapatinhos, com os ténis assim na mão. E de chegar ao pé do educador e dizer assim: oh, não sei quantas, calce, por favor, os ténis, que eu desde casa até aqui não consegui fazer isso. Certo? E portanto a criança é transportada com as suas meninas, os sapatinhos, ténis na mão, para a professora fazer essa função. Olha, ele precisa tomar um antibiótico, mas eu em casa não lhe consigo dar. Se a professora conseguir dar um antibiótico, está por isso faz favor. Ele está de nariz ou fecha os olhos, ele não. E depois a mãe vai embora e a professora diz assim: é só para tomar um comprimido, é só para tomar este antibiótico, então não consegues. Já está, pronto. Porque não há um impacto relacional, nem há o desafio e a oposição, onde a criança já foi até mais longe. Mas já vi também professores, ou alguns professores também, enquanto pais de crianças que eu tenho no consultório, por exemplo, dizerem coisas como: ainda esta semana recebi uns pais, etc., a dizer que a escola devia retirar os 3 meninos que têm uma aprendizagem mais lenta da sua sala, porque assim os nossos são prejudicados. Assim os nossos vão ficar para trás. Está a perder demasiado tempo com aqueles 3 que são, por exemplo, os mais difíceis. Então, esta pressão, que eu já vou aqui dar um pequenino exemplo, que não é uma ideia muito forte de um muito maior individualismo social que hoje em dia vivemos, em que cada qual pensa sobretudo em si próprio e nos seus, e não pensa na ideia de um todo ou numa ideia de um bem comum, juntamente com a ideia da procura do sucesso e do sucesso escolar dos filhos, mas sucesso muito ligado ao futuro do contexto económico. Eu quero que os meus filhos tenham um bom desempenho escolar, que escolher uma boa universidade, para terem um bom curso, que tenham um bom emprego, que tenham um bom salário. E onde cada vez mais expressões das vivências, e cada vez mais vivências das crianças e dos adolescentes em meio escolar são transformados em chavões ligados ao mundo económico. O meu filho não rende. É preciso rentabilizar mais o tempo dele. Ele não pode perder tanto tempo, porque tempo é dinheiro. Ou, frase que eu muito recorrentemente ouço, que já disse: se este ano na escola for para chumbar, a bola não vai para a pública, não vale a pena estar a fazer investimento. Vai para as explicações, não faz nada, então é assim: se quiser agora explicações até ao final do ano, para os exames de 10 primeiro, ou faz casos concretos, vai ter que pagar metade da mesada dele. Porque eu não estou para fazer este investimento se não tenho, digamos assim, o meu retorno. E, portanto,
Esta questão passa, como eu vos dizia, desde muito cedo para os mais novos e passa também para as escolas e para o desempenho dos professores em cada escola. Tenho, aliás, aqui algumas frases que já vos vou dizer, por vezes também vou registando, de pais sobre professores que não têm autoridade no grupo, esta professora não sabe me motivar, que está aqui por frete, olha, desculpa, há quantos anos está nesta escola, esta tudo está uma miséria, mas é por culpa deles, etc, etc. Coisas bastante projetivas e que eu acho que deixam minimamente ansiosos qualquer professor que estivesse à frente destes minutos. Mas, para pegar um exemplo concreto, deixem-me só aqui fazer uma pequenina reprodução, lendo um texto muito curtinho de uma menina de 9 anos, na semana passada, terceiro ano, numa escola particular de Lisboa. E o título deste textozinho dela é Uma Boa Vida. A minha professora, isto são palavras do menino, a minha professora força-me a usar o meu potencial. Eu não gosto que me estejam sempre a forçar a usar o meu potencial, para ter sempre boas notas. É que é sempre tudo por causa das notas. Mas eu acho que esta preocupação é dos meus pais, porque eles querem que eu tenha uma vida boa e um trabalho que me dê muito dinheiro para ter uma boa vida. E eu pergunto-lhe, mas o que é que tu achas que é uma boa vida? Pausa. Eu acho que uma boa vida é tu conseguires pagar os orçamentos. Não é só as despesas. Outra questão que eu acho que tem um grande impacto também na ansiedade com que hoje em dia os miúdos, ou a ansiedade que os miúdos hoje em dia transportam para o meio escolar, tem também a ver com uma outra questão muito simples, sobretudo quando nós paramos, e vocês, professores, também dão conta que é a diferença de ritmo a que hoje em dia tudo isto decorre. Estamos sempre com pressa, falta sempre tempo. Quando há tempo, há uma enorme tendência a preencher o tempo livre das crianças com o tempo não livre. Portanto, os tempos livres são pré-programados também numa tentativa de preenchimento. As deslocações para a escola pedem tempo. Há pais, agora retratando outras realidades, que têm que ter mais do que um emprego e que não têm o tempo disponível para os mais novos. E no tempo que existe, as vivências dos mais pequenos são cada vez mais, hoje em dia, ritmadas pela ausência de ritmo e, sobretudo, pela ausência de pausa. Certo? Dentro da União Europeia, nós, é sempre chato a dizer maus números, até que há coisas ótimas em Portugal, estamos a ajudar alguns exemplos, mas nós temos números péssimos sobre as horas de sono e a qualidade de sono dos mais pequenos. Agora, muito pouco. E há uns anos houve um debate que assim, nós tínhamos a passar as aulas às 10 da manhã, em vez de ser às 8 da manhã, ou aqui os meus outros a dormir. E disse assim, não, tem que sentar às 2 ou às 3 e temos que sentar à meia-noite. Vai dar ao mesmo. Só adiantamos é o ritmo de ir para a cama mais para a frente. Deixem até lá estar as aulas às 8h30, dentro do nosso ciclo hormonal, etc, etc. É o melhor. Vamos a dizer aos meninos para se sentar um bocadinho mais cedo e para terem mais tempo. Mas depois há meninos e há pais que dizem assim, miúdos, por exemplo, mas eu chego a casa às 7h30 e depois quero fazer isto, e depois quero brincar, e depois quero fazer. E, portanto, já estamos a projetar muito mais para a frente. Há depois situações em que isto não existe, mas, revendo o horário desta menina que eu vos dei agora como exemplo, e vocês vão ter muitos assim no vosso dia-a-dia, as aulas na escola particular começam às 8h30, a sair é às 4h15. Mas, na segunda-feira, e ainda na escola, só a música é que é ainda na escola, segue-se balé e natação, à terça-feira segue-se inglês, à quarta-feira segue-se piano e clarinete, à quinta-feira segue-se catequese, à sexta segue-se catequese e música e a natação e o balé. Estava eu a respirar fundo, quando a minha dizia assim, esqueci, aos sábados também tenho escuteiros. Este ritmo de pressão é que também todos nós e vocês, professores, estão cada vez mais sujeitos. É qualquer coisa que nós temos que tornar um bocadinho mais consciente e de vez em quando dizer assim, stop, tenho que pôr aqui uma barreira para parar a excitação, como diziam alguns autores da nossa área, e saber proteger um bocadinho melhor.
A minha mulher que está aqui hoje e que muitas vezes a elaboração destas coisas todas informáticas para uma novidade. Ontem já depois da meia-noite, é psicóloga num serviço de psicologia e orientação de uma escola de Lisboa, que é uma escola TEIP, pelo menos duas vezes, desculpem, uma vez de 15 em 15 dias, vejo tal como outros professores, que têm a ver com as equipas de resposta de ensino social, a fazer reuniões extraescolares, que começam às 5 da tarde, vamos até às 8 da primária. Eu digo assim, espero, para o tempo profissional, tem que haver um tempo pessoal. Hoje em dia, miúdos, pais, professores, sobretudo professores, e muito à custa também das novas tecnologias de contacto e de informação, fazem cada vez pior a distinção entre tempo pessoal e profissional, certo? Vocês podem estar a comer um ótimo bife de batatas fritas ou até a descansar um bocadinho de novela no jogo de futebol e de repente já está a pedir uma mensagem do educador para ver a pedir não sei o que ficou esquecido, ou do grupo WhatsApp dos professores, ou então, e isso é outra doença que às vezes me diz mais que faz muito mal para utilização para os professores disto, ou seja, às vezes há dos grupos WhatsApp pais, esquecem essa doença. Às vezes são coisas do género, 10º ano, que é mais nova, escola pública, a não sei quantas esqueceu-se, perdeu uma meinha branca no balneário de não sei o que de educação física. Alguém encontra a meinha branca de não sei o quê. O estudo inglês faltou segunda-feira e está a existir o teste até mesmo na terça. Acham que os nossos filhos não deviam boicotar o teste na terça? E vezes 28. Eu às vezes penso assim, meu Deus, arranjem uma vida para além disto. Sim ou não, que às vezes nem entra, porque se a pessoa entra, pode dizer isso ou não aqui, falta uma pessoa de português. Eu desafio-me a explicar, também tive 3 anos no Conselho Estadual de uma secundária em Lisboa, a convite como entidade externa, digamos assim, a desafio-me a explicar como é que funcionavam as colocações dos professores, as bolsas de colocações dos professores, etc. E para dizer que a culpa não era do diretor de turno, e a culpa não era da direção da escola, porque há estas normas, há estes pressupostos, há estes prazos, depois a escola tem que buscar a bolsa de professores, depois aparece um desgraçado candidato a Lisboa, mas é de Santice, e obviamente não vai para ter um horário que não é completo e pagar 1000 euros por um quarto em Lisboa, ou 800 euros, e, bem, foi o que eu fui dizer. Assim, deixa-me jamais entrar até ao final do ano letivo nos grupos WhatsApp de pais, porque isso é mesmo uma pressão que dá um ritmo de vivência. E também também sobre isto, porque que às vezes todos nós refletimos, e vocês também, e vou-vos dar aqui 2 pequeninos exemplos, que é, olha, vamos passar 2 minutos de um filme de Disney de 1972, Robin Hood, todos gostos. Depois passar um bocadinho do filme de 2022, 50 anos depois, Buzz Lightyear, uma coisa assim do género. Vocês vão ver o que é a diferença de ritmo, de interação, de dinâmica, vou falar assim também. Aquilo que é o ritmo atual, a resposta, a interação, a excitação, que é aquilo que os nossos estudantes cada vez mais trazem ao dia a dia da escola. Então vá, só a descontrair um bocadinho disso.
Ação. Sistemas de reprodução preliminar dos tempos do espaço, dentro do espaço, os sacos negros, as outras galáxias, o espaço da criação futura, conhecimento mais concreto possível. Eu até estava a gostar de ouvir a versão do Bowie. Percebem, obviamente, aqui as diferenças de ritmos e, sobretudo, aquilo que cada vez mais os mais novos trazem para a escola, quando, por exemplo, nos pedem para treinos agora são 90 minutos, depois há 5 intervalo, depois quando os nossos filhos que então não fizeram escola privada, depois passaram para a pública, por opção nossa, quando estavam na privada, faziam as aulas começavam às 8h30 e o primeiro intervalo era às 10h45. Eu acho que no grupo não aguentaria. Seria a fazer risquinhos ou coisinhas assim. Acho que nos é difícil aguentar, sobretudo porque trazem uma quantidade de energia tal. Por exemplo, as escolas hoje em dia também não investem muito para o espaço de recreio enquanto espaço escolar, espaço para os miúdos mexerem, fazerem, agitarem. Muitos também chegam ao intervalo, estão até claro, e que nessas coisas também tensão, ação, reação, que depois também transportam para o próprio ambiente escolar. E sobre essas questões todas da ansiedade, era isto que eu vos queria dizer, que é recordarem sempre que, bom, se foi sempre assim, hoje em dia é ainda muito mais nítido, a forma como a escola e a vivência escolar de cada aluno, de cada turma, cada agrupamento, etc., é um palco de imensas realidades psíquicas, umas melhores do que outras, umas dentro das dificuldades emocionais, outras também, se calhar, às vezes dentro da doença mental, que sempre rara também existe, mas de uma diversidade e, por vezes, de uma dimensão brutal, em que, e aí é que as coisas estão muito mais complicadas, a função que é pedida ou esperada, e eu acho que não se deve pedir ou esperar isso, de cada professor, é que, para além de ser professor, ou seja, agente veiculador de cultura, informação, sabedoria, etc., seja um contínuo organizador de comportamentos, atitudes, realidades e dimensões emocionais que são absolutamente impossíveis de cada um de vocês ter uma só percepção completa da sua existência, ter também a capacidade de leitura e de dar significado a cada uma delas e muito menos de conseguir ajudar individualmente cada uma destas crianças que hoje em dia, como eu vos dizia, representam uma porcentagem cada vez maior dos meninos e das meninas em meio escolar. Trago-vos aqui um pequenino texto muito engraçado, feito por uma avó. E hoje em dia os avós têm um papel muito importante na regulação das rotinas de muitas crianças e muitos adolescentes. Olha, naquela escola primária onde eu trabalhei, que era uma escola privada, o comum à tarde, a partir das 4h30 e 5, era ver avós ou empregadas irem buscar as crianças, e muito raramente pais, nessa hora, e também os avós a assegurar as atividades extra, etc., quer presencialmente, economicamente e por aí fora. Mas então é um texto que uma avó me deu sobre um neto de 13 anos que eu conheci agora há pouquíssimo tempo e sobre o qual eu só fiz 2 consultas. E eu vou ler o que ela me deixou e diz: a história de vida vou dizer Diogo, é desde que nasceu um contínuo trágico de sobressaltos, de medos, de frustrações, de dúvidas sobre o amor que a mãe tem, de mágoas, de feridas que teimam em não sarar, de malucos, de decepções, de inseguranças, de privações, de solidões, de ausências. Para aqui, se não perde de vista o essencial. E isto todos os dias da vida dele, todas as horas, desde a primeira. Teve azar.
às vezes acontece aos seres humanos. Apesar de pertencer a uma classe média que até vive desafogada, estar longe das miseráveis condições de milhões e milhões de crianças por esse mundo fora, sente a falta do essencial desde o início. O enorme, desmedido, gigantesco azar do Diogo é que não tem um pai ou uma mãe doente mental. Temos dois. O pai iniciou há 2 anos terapia prática psicológica, ainda estava em Portugal. Está fora de Portugal nesta altura. Quanto à mãe, a situação pode não ser tão extrema, isto é a bloco materno. Ela ainda consegue manter o posto de trabalho, aparentemente competente no que faz, tem alguma pouca vida social e, quando está muito descompensada, mostra alguma lucidez. Contudo, a doença da fome, a bulimia de que é vítima, não lhe dá paz e disponibilidade necessárias para cuidar do filho como ele precisa e merece. Sabemos que estes doentes lutam ferozmente contra qualquer tipo de intervenção técnica que possa melhorar a sua qualidade de vida e dos que as rodeiam. Andando só um bocadinho para a frente, quanto aos comportamentos do Diogo, inesperados, desadequados e súbitos, que por vezes tomam conta dele, eles apenas apontam para o enorme sofrimento. A este respeito, foi-lhe mandado um texto que o pai mandou sobre um episódio de autodepreciação. Mandou sobre um episódio de autodepreciação ocorrido lá em casa, em que o miúdo bateu com a cabeça repetidamente na mesa e não parava de dizer: eu sou um parvo, eu sou um estúpido, eu sou mesmo um grande totó. Porém, quero que também saiba que devido a uma criança extremamente comunicativa, meiga e muito atenta às necessidades dos outros, sabe ser empático, doce e preocupado também connosco. Talvez seja aqui um exemplo extremo, mas é um exemplo que clarifica algumas das realidades das nossas crianças e adolescentes e aquilo que eles, obviamente, também transportam para a escola, onde, claro, aquilo que diz respeito à aprendizagem escolar acaba por estar altamente prejudicado pela invasão psicológica de todas estas temáticas. E, obviamente, sendo o ensino algo essencialmente relacional, e, obviamente, vocês sabem que é melhor quem está motivado, quem tem espaço mental para olhar para fora de si próprio e mantém curiosidade e interesse, e também quem tem por perto bons modelos de identificação e de relação, incluindo os professores. Obviamente, tudo isto se torna mais complicado de gerir e de viver. Acresce também que, na minha opinião, só para completar aqui um bocadinho este quadro, situações como esta, e se calhar outras não tão intensas como esta, traduzem também qualquer coisa que eu sinto que hoje em dia acontece na dinâmica de muitos dos mais novos e também das suas famílias, e que se calhar, e passem-me aqui uma certa comparação simbólica, aparentemente pode ser exagerada, mas talvez não, dizia eu, representa modelos de vida muito semelhantes àquilo que alguns sociólogos chamam de modelo de ecrã. Ou seja, as coisas tocam-se, mas não se entranham, não se abraçam, não se vivem. As coisas conhecem-se através de uma informação que é múltipla, mas essa informação não traz conhecimento, traz expressão. E muito menos traz sabedoria, que é uma elaboração do conhecimento através da própria experiência vivida da vida, digamos assim. Traz também proximidade, traz também contacto, melhor dizendo, é isso que os nossos telemóveis fazem, mas traz um contacto sem proximidade. Ainda por cima foi muitíssimo reforçado pelos tempos de vivência Covid. Os miúdos hoje em dia até estão próximos, mas o padrão de brincadeira, entre aspas, é, no final das aulas, eu estou online com os meus amigos a fazer o jogo. E nas férias, é a mesma coisa. E, portanto, trazem contacto sem proximidade e trazem vivência relacional sem ser cara a cara e sem ser corpo a corpo. E, portanto, trazem uma vivência relacional em que tudo aquilo que também são as nossas outras facetas enquanto pessoas e aquelas que estão para além do nosso lado bom, não se tornam fácil de gestão ou integração. Eu dou um exemplo. Quantos miúdos eu não tenho que me dizem assim, já estava muito chateado com ela e acabei por mensagem. E assim, ele acabou por mensagem.
isto é inacreditável. Já o bloqueei em todas as redes sociais e disse às minhas amigas para bloquearem tudo quanto é rede social. Ok, pronto. Mas depois dizem-me assim, mas agora criei um Insta falso para ver onde é que ela anda. Ou seja, são vivências onde começar, estar, continuar, estão apenas à distância de um clique, certo? E não estão à distância da elaboração de uma dificuldade ou de uma contrariedade. Pronto. Então, mas o que é que eu acho que porque eu estou sempre a ligar, eu nunca atendo, e daquele dia passei, porque eu precisava mesmo não sei o quê, eu nunca mais atendia. Mesmo, eu dava um treino do basquete ou de futebol, não estava a dizer que é essas horas. Mas se gosta de mim, tem que ver no telemóvel, tem que não sei o quê, eu tenho que ficar assim, porquê? E portanto, gestão do impulso, gestão da contrariedade, gestão da frustração, e vocês veem isso muito bem nas escolas, noutras dimensões, meu Deus, é uma dificuldade extremamente acrescida. Nós temos falado com uma professora de primeiro ciclo, dizia uma coisa engraçada. Ainda bem que eu já estou perto da reforma. Eu às vezes também digo isto, só que eu estou longe da reforma, mas pronto. Porque como estou fora de estado, acho que nunca vou ter. Mas dizia-me essa professora, olha, isto agora, primeiro ano, no domingo de primeiro ano, isto agora é assim, isto vai simples, então dizia, olha, uma das minhas tarefas mais complicadas no dia-a-dia é, na hora do almoço, estar sempre a explicar aos miúdos que eles não têm que ser o primeiro da fila, não têm que ser o primeiro. Podem ser o segundo ou o terceiro. Batem-se para ser o primeiro. Mas é uma escola particular, não é por fome, certo? Ainda bem que falamos de fome, nós temos um tipo de população e está a dizer abaixo do limiar de pobreza em Portugal. Não é por isso. É só, como se dizia no meu tempo, por fuçanguice. Ou seja, desejo de ser o primeiro e desejo de não respeitar a situação mínima de contrariedade ou de frustração, que não apaga nada o destaque ou a parte positiva que aquela criança pode ter, simplesmente integra na dimensão dos outros. Mas ouço professores que me dizem assim, não sei quantos, quando é que isto chegou, e quando percebia que era não sei quantos tinha melhor nota, riscava no teste. Quer dizer, não sei quantas não pode ter na nota, mas depois também ouço miúdos que me dizem, alguns miúdos que me dizem, no dia cheguei a casa, eu tive uma boa nota, não sei porquê, primeiro ciclo ainda, tive 92, acho que de meio, uma coisa assim do género, e o meu pai perguntou logo, quanto é que tive a não sei quantas? Eu me lembro. Teve 98, então, e é importante os 8% da falha, que são muito mais apoiados versus os 92% da conquista ou do ganho. E então, esta posição, que é uma coisa extremamente frequente hoje em dia, nos miúdos e nas famílias, é uma posição omnipotente de estar e de ser. Eu tenho que ser o melhor, ou o melhor em tudo, ou o único, ou o especial. Muito incutida pelas famílias, o contexto social, etc., traduz numa ansiedade enorme de desempenho dos miúdos. Quer dizer, se eu falho perante a expectativa que eu integro como sendo desejada, meu Deus, o que é que vai acontecer? E também uma enorme ansiedade de antecipação, que é, bem, eu estou a trabalhar em 5 minutos, já estou a pensar que não consigo fazer no 12º, se não tenho boa nota no exame 12º, e se entro novamente neste curso, e depois que nota é que eu vou ter, ou que emprego é que eu vou arranjar à saída do curso. E, perante isto, como eu estava a dizer, minhas contrariedades, minhas frustrações de muito difícil tolerância, e depois, quando isto acontece, também com muita dificuldade, quer dos pais, quer dos miúdos, mais nítida nos miúdos, à medida que eles vão sendo mais crescidos, de integrarem uma parte das dificuldades neles próprios, ou seja, a profissão é sempre projetiva, a culpa é sempre boa. Estão a ver? Ou seja, se a nota não foi tão boa, não foi o filho que, olha, quem não gosta tanto de línguas, tem mais deficiências, ansiedade e, como eu estava a dizer há pouco, as pequenas frustrações, uma posição depressiva, só que falsamente depressiva. Porque não é uma coisa nem de falha, nem de falta, é uma coisa de insatisfação. 92%, mas por que é mal 92%? Porque é a insatisfação dos 8 que faltam. Estão a ver? Não é um menino que tem 8, em vez de ter os 92,
e que, portanto, olha, isso vai abaixo porque não tem a mesma capacidade, não tem o mesmo benefício, etc. E toda esta gestão dá coisas hoje em dia absolutamente extraordinárias e patológicas em muitos miúdos, que se até ao nono ano não são tão nítidas, no secundário, para mim, hoje em dia, são um verdadeiro desastre biológico do ponto de vista das vivências emocionais de muitos miúdos, sobretudo aqueles que também, naturalmente, ainda bem, procuram cursos bons, cursos que têm médias altas de entrada, etc, etc, e que das duas uma, para não desistirem, voarem, escaparem daquelas situações, atacam-se numa posição imensa de luta, mas atacam-se numa posição imensa de luta, abdicando deles próprios enquanto pessoas. Eu bastante tive um miúdo, assim, fui no banco e dizia assim: eu não posso ir ver o jogo do Benfica, Marcelo. Eu não me importei muito porque eu sou do Sporting. Não posso ir ver o jogo do Benfica, Marcelo. E só não sei mais, porque se até teste, não sei mais, e se eu vou prestar de luz, são pelo menos, é uma perda de tempo, são pelo menos 3 horas que eu perco de estudo. E disse: ok, olha, nessa perspectiva, segui meia hora para lá, uma hora e meia de jogo, um bocado mais dos segundos, uma hora que eu estou quase a casa, sim. Mas olha, se tu fores ao jogo, não, evidentemente descontraídos, e se calhar até te organizas melhor, e estudas um bocadinho melhor antes, e no dia a seguir até terreno para outras questões, porque se calhar vais ficar em casa, supostamente estudar durante essas 3 horas, mas metade da tua cabeça ou mais vai estar sincronizada no estádio da luz e na tensão de eu tenho que estudar, mas eu tenho que estar no estádio da luz. Coisa que significa não vai passar, mas e portanto não vai funcionar sequer. E de facto, esta pressão que depois há muitos miúdos, são eles que põem eles próprios, a mim assusta-me bastante porque cada vez mais no lote importante de adolescentes faz pensar que tipo de pessoas é que eles também vão ser, que tipo de vivências têm eles cá fora, com a realidade, com o mundo, até às vezes com o ar livre, estão a ver? Olha, então os meus colegas de medicina, não digo todos, que eu tenho os miúdos que eu conheço, mas uma porcentagem dá forte, eu fico um bocado inquieto, porque a ciência da medicina, além da ciência toda, é muita relação, é muito estar com o outro, ter disponibilidade do outro, e estar uma atitude empática com o outro, e às vezes penso, estes miúdos vão ser ótimos médicos do ponto de vista técnico, mas eu não sei se vão ser ótimos médicos do ponto de vista humano, e portanto, na relação com os doentes, pode ser um bocadinho complicado, e agora vou dizer maioria, mas é verdade, eu fico super feliz quando alguns me dizem: eu quero medicina para depois ir para a investigação. Melhor. Porque se não acontece, como aconteceu há uns tempos atrás, que eu tive que levar um dos meus, que foi doente, não porque um braço a jogar futebol, e que quando saímos ali do Hospital São Francisco Xavier, já com o gesso posto, disse assim, no que dizemos uma coisa: mas tu viste, ele nem olhou para mim? Eu disse: sim, reparei mesmo. Então porquê? Chegou, triagem, ok, disse que era assim, eu passar uma fracologia, a radiologia passa a imagem do computador para o ortopedista, ok, tem uma fratura radial, disse para o colega mais novo, ok, é para o gesso. E depois eu disse assim: já sei que é para dar, não sei se quem for o doutor, sim, sei, pronto, toca a dar. E portanto nem há outra articulação, e se eu vos digo que foi uma lesão a jogar futebol, por exemplo, olha, naquela escola pequenina onde eu trabalhei, uma das coisas que se valorizava muito eram todas as vivências de outdoor, todas as vivências de fora, todas as vivências do espaço livre. Por exemplo, hoje em dia, e reforçado pelo tempo da Covid, imensos miúdos não têm. Olha, se vocês forem ver a motricidade grosseira e fina dos miúdos, para nos lá correr, parecem uns totós, para nos lá descer estas escadas. Se calhar alguns ainda fazem grau e não de graus alternados, certo? Há uns anos, aqui a minha mulher deixa-se pelo testemunho, fez tinha anos da nossa mais nova na altura, agora com 15, umas voltinhas nos carros, explicar a 10 meninos, o instrutor dos carros, com a direita aceleras, com a esquerda tu travas. E 3 meninos que não conseguiam fazer a alternância esquerda-direita nos pezinhos. Bom. Carta-se nos travões, fazer isto, certo? Muita dificuldade. Obviamente isto é gravado pelo tempo de Covid, depois como eu estava a dizer, é gravado pelas condições de vivências sociais, familiares, etc., de grande parte dos miúdos.
podem realmente diferentes quando, por exemplo, a gente consulta muitos que vivem em localidades mais pequeninas, cidades mais pequenas, fora das ruas, etc., que são capazes de dizer: vou de bicicleta, tenho animais domésticos, faço isto, faço aquilo, e os nossos são uns fotozinhos de casa, elevador, carro, carro, escola, escola, carro, elevador, casa. E aí, por exemplo, falta uma coisa que eu vou aqui mostrar, estou quase a acabar, num pequenino vídeo, que é a experiência fora de nós, a experiência de contacto com os rodeia, com o ar livre, com a natureza, etc. Do ponto de vista da gestão da ansiedade, isto também é um recado para vocês, professores, é uma coisa que deve estar sempre e cada vez mais presente nas nossas cabeças. No agrupamento de escola da minha mulher, há uns tempos havia uma professora do Norte, que colocava lá embaixo em Lisboa, e ela dizia uma frase muito, muito interessante, que eu nunca me esqueço, que era assim: aqui em Lisboa, sinto muito confusa da cabeça. Eu olho para a frente e não tenho horizonte. Ou seja, eu só vejo no final, olho no final de um prédio. Eu não vejo ao fundo o campo, ou o pôr do sol, não há aquela vivência mais ampla, baixa muito, e de exterior, que baixa muito a ansiedade. Vamos só ver um pequeno filme, passo o reclame a seguir. Agora que eu não estou aqui com o que me falta aqui, não é? Está funcionando. Ok. Já está. Só a presença do Mário. A minha ansiedade de desempenho. I didn't know what freedom was until it was taken from me. It's devastating. I've had who I am inside stripped away. You can never escape the law. You can never escape your mind. Then imagine they open your door. You have time to walk out that door and feel the sun on your face. It's everything to me. My daily outdoors time, I think that's probably the most important part of my day. Take all the frustrations and all your problems and just leave them out there. Keeps my mind right, keeps my body strong. Pretty much the highlight of my day. So, how would you feel if your yard time was reduced to just 1 hour a day? Yeah. What am I supposed to tell you how I feel about that? I'm gonna feel pretty sad about it. I think that's gonna build more anger, it's not gonna be a good thing. Would be torture. I think cutting the offender's outside time to 1 hour a day is potentially disastrous. Well, do you know who does have only 1 hour outdoors per day? Children. Wow. That's depressing. I don't even know what to say to that. Something has gone very wrong. Even as I sit in here as a prisoner, I mean, that's not good. If you don't have to throw the kids in the bathtub, they haven't played hard enough. Contrary to where you lay, you know, that's part of life. Learn to be a kid. So, if you had one wish, what would it be? I wish I could take my kid to the park today. A ideia da libertação, eu diria que é uma libertação física, que eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante,
Gosto muito quando, por exemplo, entro numa escola, portanto, uma gráfica,